Parabéns pelo seu dia, aventureiro. Que bom que você veio aqui compartilhar um pouquinho e aprender mais a respeito do poder da oração. Nós vamos conversar hoje a respeito de uma história que você já deve ter ouvido. Lembra de Daniel? Ah, com certeza. Ao ouvir este nome, você já pensou em leões. Muito bem, é sobre ele que nós vamos conversar. Daniel na cova dos leões. Você já deve saber que a Bíblia, no capítulo 6 de Daniel, retrata essa história muito interessante, da qual Daniel foi livre ali naquele grande buraco cheio de leões famintos pelo anjo do Senhor. Ah, sabe por quê? Porque ele tinha um hábito muito interessante. 3 vezes ao dia, Daniel, este homem de Deus, se colocava de joelhos lá no palácio. Ele abria suas janelas que davam em direção a Jerusalém e ali se prostrava, ou seja, de joelhos, ele permanecia em oração ao Deus de Israel. Este hábito ele fazia 3 vezes ao dia. E era assim que ele conhecia Deus, era assim que ele passava tempo com Deus. E isto lhe dava forças, lhe dava alegria em servir a um Deus de perto, que o socorria sempre que ele necessitava. Aliás, toda a sabedoria e inteligência que Daniel tinha para resolver as questões do palácio vinham do próprio Deus. Era Deus quem estava com ele todo o tempo, porque desde pequeno, assim, da idade que você tem, Daniel já aprendeu sobre o amor de Deus e aprendeu que ele pode confiar sempre no Senhor. Por isso, a primeira decisão dele sempre foi Deus. Esse era o lema de Daniel. Primeiro Deus na minha vida. E se Deus for o primeiro na sua vida também, muitas coisas você conquistará ao lado do Senhor. Vamos relembrar um pouquinho da história então? Daniel estava no palácio e ele servia ali ao rei, sendo um de seus principais governantes. Alguns outros homens importantes também ali no palácio começaram a sentir inveja no coração da posição que Daniel ocupava ali diante de todos naquele grande palácio. Foi então quando eles resolveram armar contra Daniel. Eles quiseram também enganar o próprio rei. Sabe por quê, meninos e meninas? Porque o rei era amigo de Daniel. Isto mesmo, eles eram amigos e essa amizade também causou inveja nos corações daqueles homens tão importantes. E eles resolveram então convencer o rei para que ele assinasse uma lei da qual ninguém mais podia fazer nenhum tipo de oração para qualquer pessoa, principalmente para o Deus de Israel. Todas as orações durante um mês deveriam ser feitas apenas para o próprio rei Dário. Daniel, mesmo sabendo daquela lei, decidiu continuar sendo fiel a Deus. E ele permaneceu abrindo as janelas do seu quarto e orando ao Senhor. Quando os homens maldosos viram aquela cena, quando eles perceberam que Daniel estava ainda orando para o seu Deus, na mesma hora eles correram e foram contar para o rei. E então disseram assim: Rei, que o Senhor viva para sempre. Nós temos algo para lhe contar. Sabe, Daniel? Pois bem, ele não cumpriu a sua lei, rei. Ele está lá orando para o Deus dele e isto é digno de morte. Daí então, naquele momento, o rei pôs a mão na cabeça e falou: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz com meu amigo Daniel? Mas agora, palavra de rei, assinada pelo seu próprio anel real, não poderia ser voltada atrás. E ele teve que cumprir. Aquele que não orasse ao longo de um mês, somente para o próprio rei Dário, esse teria que ser lançado num buraco cheio de leões famintos. E assim, Daniel foi parar na cova dos leões. Será que ele teve medo? Será que ele precisou ficar aflito? Será que ele derramou lágrimas ali de arrepio ao saber que poderia perder a sua vida? Eu penso que não. Ao analisar toda a história de Daniel dentro da Bíblia, sabe o que eu encontro aqui?
um Daniel corajoso, um Daniel que conhecia o Deus que ele servia e que foi ali, diante daqueles leões, sabe de que maneira? Orando. Foi assim que ele foi. E a oração desse servo fiel de Deus foi ouvida. O Senhor enviou um anjo para estar com ele ali. E sabe qual foi a função do anjo? Tapar a boca dos leões. E não teve nenhum leão sequer faminto que pôde encostar em Daniel, nem mesmo tocar em suas roupas, nem mesmo rugir para lhe causar então medo. Nossa, que história, não? O próprio Deus livrando o seu filho, aquele que é fiel a ele, aquele que toma a melhor decisão, que é escolher sempre fazer a vontade de Deus em todos os momentos e em todas as idades. Ele foi liberto sim da cova dos leões. Naquela noite o rei não dormiu. E quando amanheceu, ele então correu até lá para ver o que é que tinha acontecido com Daniel. Porque o desejo no íntimo do coração dele era que o Deus de Daniel o salvasse. E Deus o salvou. Daniel disse assim: Rei, estou aqui, estou vivo. Ele foi retirado da cova dos leões e o rei então decretou a partir daquele momento que todos aqueles homens maldosos que queriam prejudicar Daniel, eles fossem lançados então agora na cova dos leões, naquele buraco com os leões famintos. Só que desta vez, por eles serem maus e não buscarem fazer a vontade de Deus, sabe o que aconteceu? Os leões abriram a boca e devoraram todos aqueles homens. Como é bom amar a Deus e obedecê-lo acima de todas as coisas. Que assim como Daniel decidiu por Deus, você decida hoje também. Feche os seus olhos, vamos agradecer o Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela vida e pelo cuidado. Ajuda-nos diariamente pelo poder do Espírito Santo a tomarmos a decisão de sermos primeiramente de Deus, de obedecê-lo e de amá-lo em todos os momentos da nossa vida. Abençoa cada aventureiro neste momento e a sua família também. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.